Lá em Mateus capítulo 17, e eu estava falando sobre a situação em que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio do jovem, e o seu pai ali naquela agonia, e uma das razões, irmãos, que eles não conseguiram é exatamente porque, ao invés deles estarem unidos na mesma fé de Jesus e dos três que estavam no monte, juntamente com Jesus, eles estavam discutindo, ou seja, eles estavam envolvidos nas coisas seculares. E o que é a igreja, muitas vezes ao invés da igreja estar nessa batalha, está orando, está se preocupando com as coisas que estão acontecendo no mundo espiritual, nós muitas vezes saímos dessa esfera espiritual e começamos a entrar nesse jogo político, em toda essa situação em que o mundo caótico está, e perdemos a unidade da fé da igreja, irmãos. Se a gente olhar a igreja primitiva, ali em Atos, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 12 de Atos, nós vamos ver uma igreja ativa, uma igreja onde ela não recuava diante das dificuldades, onde eles tinham uma fé unida com o mesmo propósito. Então, uma igreja que cresce, uma igreja que amadurece, uma igreja que está sempre em movimento, é uma igreja que está relacionada à fé, é uma igreja que cresce na unidade da fé, onde todos têm o mesmo ponto de vista, não, como falei, em relação a discussões seculares, mas em relação às coisas espirituais, onde a igreja hoje precisa estar mais do que nunca, irmãos, unida em fé, em oração, em tudo isso que a igreja precisa estar cada vez mais fortalecida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1, a palavra diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superior a si mesmo. E esse texto, ele não está falando, irmãos, de coisas materiais, mas ele tem tudo a ver com coisas espirituais. E quando ele diz que nós devemos pensar, ter o mesmo pensamento, estejamos unidos no mesmo espírito, sem partidarismo, está falando de uma igreja unida na mesma fé. Uma igreja unida, irmãos, em oração. Uma igreja que se preocupa com a situação atual caótica. Uma igreja que se preocupa com o outro e não simplesmente com as coisas seculares. Não que a igreja não esteja envolvida nisso. Não que a igreja não fique totalmente longe dessas situações, mas, irmão, se tratando da unidade da fé, onde a igreja precisa crescer, amadurecer, ter uma igreja forte e fortalecida, a igreja precisa, como o texto diz, como o texto fala, no versículo 13, que todos devemos chegar à unidade da fé. Essa unidade de uma fé verdadeira, de uma fé unida, onde um ajuda o outro na oração, um está sempre ali ajudando que a igreja cresça e fortaleça cada um de nós. A igreja não deve se envolver apenas em assuntos seculares. Claro que a igreja tem que dar sua opinião, a igreja tem que ver as notícias, tem que ver como é que está acontecendo as coisas, mas no mundo espiritual a igreja precisa estar ativa. Nós precisamos amadurecer, precisamos deixar de ser crianças nesse sentido. Amém? 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 10, a palavra diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
que faleis a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Mais uma vez, alertando a igreja, alertando os irmãos, que não estamos tratando de assuntos seculares, mas estamos tratando de assuntos espirituais, onde a igreja está perdendo o seu alvo, o seu ponto de vista em relação à fé, a brigar, a entrar nessa luta com toda a sua força, com toda a sua energia. Versículo 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefa, e eu sou de Cristo. Versículo 13. Acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Veja que aqui há uma advertência, porque a igreja, irmãos, de Corinto, ela havia perdido todo o sentido espiritual e estava se envolvendo apenas em questões materiais. E a igreja, nos tempos em que nós vivemos hoje, ela está vivendo uma realidade, onde a unidade da fé está se perdendo, está se fragmentando. Pelo contrário, irmãos, a igreja precisa se unir no mesmo propósito, na mesma força da oração, na mesma fé, no sentido de tudo isso, das coisas que estão ao nosso redor, a igreja precisa caminhar junto. A igreja não pode passar por divisão. E para isso precisamos ter uma igreja que seja madura, uma igreja que cresce, uma igreja que não seja levada pelas coisas de crianças, uma igreja que está nos seus primeiros passos, mas uma igreja fortalecida, uma igreja que cresce na graça de Deus. Amém? O outro assunto que eu quero compartilhar com a igreja ainda está no versículo 13 do nosso texto aí, de Efésios capítulo 4. Ele fala aí que nós devemos ter a unidade na fé, e ele fala também que nós devemos ter o pleno, versículo 13, o pleno conhecimento do Filho de Deus. O pleno conhecimento significa estarmos cheios. Pleno é estar cheio, estar completo. E quando nós olhamos, meus irmãos, como nós podemos ter esse pleno conhecimento? Ora, irmãos, a palavra do Senhor diz que quando o Espírito Santo desceu ali no Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E diz que veio um vento impetuoso e encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Naquele momento, aqueles irmãos estavam plenos, eles estavam cheios, eles estavam transbordantes do Espírito Santo de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, ele diz também que nós devemos nos encher do Espírito. Então, irmãos, isso é ser pleno. A igreja, ela, em todo o decorrer da história, ela precisa ser plena do conhecimento de Deus. E nós só podemos ser plenos quando nós somos cheios, quando nós deixamos transbordar, quando isso vem de uma forma clara em nossas vidas. Quando isso, irmãos, faz com que a igreja reflita no mundo. A igreja olhe, ou melhor, o mundo olhe para a igreja e possamos resplandecer Cristo em nossas vidas. É por isso que Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, que nós precisamos ser sal e nós precisamos ser luz. Quando nós chegamos a esse pleno conhecimento, quando nós chegamos a conhecer esse Deus verdadeiramente, é quando nós começamos a crescer em Cristo. É como nós começamos a deixar as coisas de menino e nós começamos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus? Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 15. A palavra diz assim:
E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Veja bem, quando eu estou pleno de Deus, quando eu estou pleno no conhecimento, eu vou viver isso aqui. Versículo 15 do capítulo 5 de 2 Coríntios. Porque ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas vivam para Deus. Versículo 16. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Ou seja, antes de conhecer a Cristo verdadeiramente, irmãos, nós tínhamos uma visão de Deus. Nós tínhamos uma visão de Cristo. Nós tínhamos uma visão do Evangelho. Nós tínhamos uma visão da Escritura. Nós conhecíamos na carne. Mas agora ele diz, não, nós não conhecemos mais Cristo daquela maneira, daquela forma. Não, agora existe uma transformação, uma mudança. Agora o meu conhecimento é pleno. Meu conhecimento é cheio. Agora eu tenho uma vida mudada, transformada, restaurada em Cristo Jesus. Agora a minha vida, ela deu um salto. Eu cresci. Amém? Amém, meus irmãos? Coisa boa. Mas olha o versículo 17. O que ele vai dizer? Amém. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas, e ele faz nova todas as coisas através desse pleno conhecimento que nós temos do Senhor em nossas vidas. Irmãos, é muito difícil quando nós nos deparamos com pessoas que não conseguem crescer, desenvolver, e o resultado disso é muito danoso para a vida espiritual. Porque no momento em que nós temos esse impacto, esse encontro com o Senhor, é preciso que haja uma transformação, uma mudança. Por isso que Paulo fala aqui aos Coríntios, ou melhor, aos Efésios, né, que nós precisamos ter esse pleno conhecimento. Nós precisamos ser cheios desse conhecimento. É dia a dia, é no nosso caminhar, é nessa caminhada que nós vamos crescendo, nós vamos saindo de um estágio menor para um estágio maior, né? O pessoal aí que gosta dos jogos, né? Que joga dos videogames, você está saindo de uma fase mais fraca para uma fase mais difícil e por aí vai. É assim a caminhada cristã, é assim que nós crescemos, é assim que nós avançamos na vida cristã. Amém? Mas eu queria que você olhasse comigo aí em João, no capítulo 12, o Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 6. João, capítulo 12, versículo 6. Olha o que a palavra diz. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Esse texto ele fala daquele momento em que Jesus é ungido com aquele bálsamo, aquele perfume, e Judas ele começa a falar dizendo que é um desperdício, esse perfume deveria ser vendido, distribuído dinheiro aos pobres. E aí, meus irmãos, Jesus olha para ele e chame a atenção uma coisa. Quem dá essa palavra de advertência é o próprio Jesus. E ele está dando uma advertência a um dos seus discípulos, a alguém que está andando com ele, a alguém que convive, está ouvindo os ensinamentos, está com ele dia a dia. E ele diz, ele está falando isso aí, não é porque ele está com pena do povo, não. É porque ele carrega a bolsa e as ofertas que ali chega, ele tira para si. Jesus está falando isso, meu irmão. Ou seja, alguém que não mudou, alguém que não muda, que não teve uma vida transformada, que não cresceu, meu irmão, que não desenvolveu. Jesus está dando essa advertência.
E se, eu digo para a igreja, se Jesus deu essa advertência com um discípulo que andava com ele, que ele escolheu, que foi um dos 12, irmãos, o que dirá da igreja hoje? O que dirá de nós? Que o Senhor tenha misericórdia da igreja hoje. Se alguém que teve o contato ali com o mestre, o que será da igreja hoje? Então, nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver, e isso no pleno conhecimento da graça de Deus, para sermos uma igreja forte, para sermos uma igreja que avança, para sermos uma igreja que está à frente, irmãos. Nós precisamos verdadeiramente e cada vez mais crescer, deixar de ser menino e ser uma igreja plena, no pleno, ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, meu irmão? Glória a Deus por isso, glória a Deus pela sua palavra. A outra observação que eu quero fazer no texto, ainda no versículo 13 de Efésios, capítulo 4, nós vimos aí que ele falou sobre a unidade da fé, ele falou sobre o pleno conhecimento de Deus, e agora ele vai falar ainda no versículo 13 sobre a perfeita varonilidade. Nós precisamos chegar à perfeição, o perfeito varão. Mas como nós vamos chegar a isso? Ao perfeito varão, a perfeita varonilidade. O varão perfeito. E eu quero dizer à igreja, quando ele fala do varão perfeito, né, a perfeição, a perfeita varonilidade, ele não está falando apenas do homem, mas ele está falando do corpo de Cristo num todo. Ele está se relacionando a todo aquele que já foi lavado e remido no sangue de Cristo. Está falando da igreja do Senhor, de todos que estão juntos, que nós podemos chegar a essa perfeição, e nós só podemos chegar a essa perfeição em Cristo, irmãos. Não é a perfeição que o mundo busca, não é a perfeição que o mundo cobra, mas é a perfeição que nós vamos chegar à presença de Cristo. Amém? Vamos lá para Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Filipenses 3, versículo 12. A palavra diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha, ele diz, eu ainda não alcancei a perfeição, mas eu prossigo. Eu não recuo, eu continuo na caminhada. E diante de Cristo, irmãos, nós alcançamos a perfeição. Todos os dias, quando nós levantamos da cama e nós oramos a Deus e pedimos para que Ele nos ajude a vencer mais um dia, a vencer mais uma batalha, que Ele nos conduza aos caminhos da Escritura, que Ele nos conduza ao caminho do Senhor, que Ele nos faça crescer mais um pouco, que a nossa fé aumente, e que o meu conhecimento sobre Deus ele seja mais profundo. Nós vamos alcançando a perfeição em Cristo. E alcançando a perfeição em Cristo, irmãos, as pessoas vão olhar para nós e elas vão ver algo diferente. Elas vão ver transformação. Olha o versículo 15, irmãos, de Filipenses capítulo 3. Todos, pois, que somos perfeitos, olha só, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? É dia a dia, meus irmãos. Ele diz, nós que já somos perfeitos, nós que buscamos, nós que estamos nessa caminhada, ele diz, se você pensa de outra maneira, se você acha que existe um atalho, não existe atalho, meus irmãos.
Não existe outro caminho. O caminho é conhecer a Cristo, é crescermos cada dia mais na graça, alcançar a perfeição em Cristo. O estudo que nós estamos fazendo de Romanos, ali mostra no capítulo 1 que nós lemos, né, que ele fala de justo, justificação e justiça, que nós vamos encontrar ali essa referência cerca de 60 vezes no livro de Romanos, porque nós fomos, como eu falei, nós fomos declarados justos. E lá em Tiago ele diz que muito vale, por sua eficácia, a oração do justo. E quem é justo, irmão? Me diga uma coisa, quem é justo nessa terra? Nós só somos justificados diante de Deus. Amém? Nós só somos justificados com as nossas ações, quando nós procuramos viver uma vida que condiz com as Escrituras, que condiz com a palavra de Deus. Então, alcançar a perfeita varonilidade é quando eu procuro andar de acordo com a palavra de Deus, deixo as coisas de menino e eu começo a progredir para crescer cada vez mais, para ser algo bom e agradável. Amém? Lá em Mateus, no capítulo 5, irmãos, Mateus capítulo 5, 48, né? Jesus, ele diz, sejam perfeitos, como também é perfeito o vosso Pai Celeste. Amém? Sejam perfeitos, sejam íntegros, sejam cristãos fiéis, cresçam. E a igreja do Senhor, irmãos, ela precisa crescer, ela precisa avançar, ela precisa mudar a sua mentalidade em relação à vida espiritual, à vida cristã. Amém? Bom, irmãos, versículo 15. Ele diz, como chegamos a essa medida? Ou melhor ainda, no versículo 13, ele diz, chegamos à medida da estatura da plenitude de Cristo. A medida da plenitude da estrutura de Cristo. Nós vimos aí que o pleno conhecimento é a plenitude da estatura. Qual é a medida para chegar a tudo isso? Eu digo para você, não tem. Essa medida ela não enche. Não tem como medir, meus irmãos. Aí nós voltamos para Efésios, capítulo 5, versículo 18, quando ele diz, enchei-vos. Irmãos, essa palavra, ela está escrita em algo que permanece. Não é assim, enchei e pronto. Não, enchei-vos é algo que continua. É que dá continuidade, é algo contínuo. Enchei-vos, enchei-vos. Não é algo que eu me enchi hoje. O culto foi uma bênção. Foi muito bom, sim, mas eu preciso amanhã de novo. Assim como o nosso corpo material, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser suprido as suas necessidades básicas dia a dia, assim é o nosso corpo espiritual. A medida da estatura, ela não tem, porque nós precisamos buscar a cada dia, todas as vezes, e a cada dia mais que nós nos enchemos, nós somos transbordantes em Cristo Jesus. Amém? E o versículo 15, ele diz assim, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, em quem nós precisamos crescer, irmão? Segundo aí a palavra do versículo 15. Em Cristo, em que nós precisamos crescer? Em tudo. E o que é tudo? É tudo, meu irmão. Nós precisamos crescer em tudo, nós precisamos crescer em oração. Oração não somente para pedir, mas oração para nos fortalecer, oração para interceder pelos enfermos, oração para interceder por nós mesmos, oração para buscar os perdidos, oração para orar pela pandemia do mundo, crescer no conhecimento da palavra. Quando eu leio a palavra, irmãos, eu ganho conhecimento pessoal. Quando eu leio a palavra, eu ganho conhecimento para pregar o evangelho. Quando eu leio a palavra, eu ganho conhecimento para conhecer mais de Deus, para entrar no sobrenatural de Deus. Então, eu preciso ser pleno, eu preciso ser completo. Eu preciso conhecer de todas as formas, em tudo, conhecer tudo. Meus irmãos, não é fácil.
Deixar de ser menino e ser um cristão adulto, crescer na graça e no conhecimento, isso cobra de nós um tempo, isso cobra de nós um investimento grande. Eu quero dizer para você, Igreja do Senhor, assim como nós precisamos ter um investimento alto na nossa educação secular, você com certeza enfrentou uma grande dificuldade para terminar o seu ensino básico, depois você teve o seu ensino médio, depois você teve que enfrentar uma faculdade, um mestrado, a pós-graduação. E eu digo, isso é fácil? Você estalou os dedos e tudo isso veio na sua mente, na sua cabeça, e todo esse conhecimento floresceu? Não. Assim como nós sofremos quando nós queremos adquirir algum tipo de conhecimento na vida secular para chegarmos a algum lugar, na vida cristã, é a mesma coisa, irmãos. Talvez até mais. Exige um investimento muito maior na nossa vida espiritual. Para a igreja deixar de ser uma igreja pequena, para a igreja deixar de pensar pequeno na área espiritual, para chegarmos a ser adultos, para chegarmos no ápice do conhecimento de Deus. E isso exige muito de mim e de você, da igreja de Deus, que seja uma igreja fortalecida. E não existe igreja fortalecida, irmãos, se não seja através da oração, se não seja através da leitura da palavra, se não seja através de uma vida piedosa diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos para o versículo 14. Ele diz, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, quando nós estamos, irmãos, pleno do conhecimento de Deus, quando nós estamos aí envolvidos e mergulhados nas coisas espirituais, quando nós estamos através da oração e da leitura da palavra de Deus. Irmãos, irmãos, não é qualquer água com açúcar, não é qualquer comidazinha rala que vai nos enganar, não, engabelar, não, meu irmão. Não, o homem de Deus, a mulher de Deus, o povo de Deus que está suprido, né? Se você está cheio, não é qualquer coisa que vai lhe deixar levar, não. Não, meu irmão, porque nós estamos plenos, porque nós estamos cheios. Amém? Olha o versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esse é o propósito. Esse é o propósito do crescimento. Esse é o propósito que a igreja possa crescer e possa estar fortalecida na graça de Deus. Amém? Tem 10 minutos, é isso? Eu já estou encerrando, tá bom? Versículo 16, a gente encerra. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, olha só, de cada parte, cada um fazendo a sua parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de quem? De si mesmo, em amor. Amém? Meu irmão, quando nós lemos a palavra, eu vou crescer, a igreja cresce, e isso forma uma corrente forte, mútua, onde um ajuda o outro, onde a gente pode compartilhar, isso é muito bom. Isso é agradável. E aí em Efésios capítulo 5, versículo 1, ele diz, sejam imitadores de Deus. A igreja precisa mais do que nunca, irmãos, de imitadores, e imitadores de Deus, imitadores da palavra, imitadores da fé cristã. Amém? Eu espero que essa palavra possa ter abençoado a sua vida, eu espero que essa palavra possa ter trazido grande bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar agora com você, com a igreja, para a gente estar encerrando, amém? Pai, em nome de Jesus, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Graças te damos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fortaleça a tua igreja. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a tua igreja, que seja uma igreja forte, possa ser uma igreja valente,
possamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento da tua palavra. Pai, abençoa as famílias, abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão indo trabalhar, que o Senhor esteja derramando graça, bondade, misericórdia. Abençoa, ó Deus, a sua empresa, que ela possa crescer e prosperar cada vez mais. Abençoa o seu comércio, ó Deus, que o Senhor esteja abrindo portas, esteja dando poder de compra, poder de venda, e abençoa os nossos filhos, os seus sonhos, os seus propósitos, Pai. E em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus, agradeço a todos pela paciência